Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai bancar os detetives. Temos um mistério na nossa frente, sabe? O que realmente comanda a eletricidade dentro da química? Quando a gente mistura certos compostos, por que de repente aparece uma corrente elétrica? O que está acontecendo ali naquela fronteira microscópica entre um metal e um líquido? Nossa análise vai se basear num material de referência bem clássico, o livro Electrochemical Methods, do Alan J. Bard. Nosso objetivo aqui é seguir as pistas para entender de onde vem a voltagem. E vamos ver que a famosa equação de Nernst, que muita gente lembra da faculdade, é só o começo da história. A gente vai desvendar uns conceitos que são as verdadeiras forças por trás de tudo, tipo o potencial formal, o potencial eletroquímico, o nível de Fermi, para entender o que governa desde uma bateria até a corrosão de um navio. Exatamente. Pensa nisso como se fosse uma escavação arqueológica, sabe? Primeiro, a gente encontra as ferramentas mais simples na superfície. Depois a gente cava mais fundo para achar os princípios que explicam por que elas funcionam. E o legal é como um conceito se encaixa no outro, construindo uma imagem completa, desde a teoria mais pura até, assim, a bagunça controlada de um laboratório real. Ok, vamos começar a cavar então. O primeiro artefato que a gente acha não é o famoso potencial padrão, o E0. É algo chamado potencial formal. Eu confesso que sempre achei o potencial padrão um pouco, sei lá, enganoso. Parece que há regra, mas na prática, as condições ideais que ele exige quase nunca existem. O potencial formal é a forma que os químicos encontraram para admitir isso e, consertar a matemática. É uma ótima maneira de colocar. O potencial formal é basicamente o reconhecimento de que o laboratório não é um mundo ideal, né? O potencial padrão, o E0, ele é calculado por uma condição de faz de conta. Tudo se comporta perfeitamente, a atividade é igual a 1. Mas, na realidade, os íons numa solução interagem entre si, o solvente afeta eles não se comportam de maneira ideal. O potencial formal, que a gente pode chamar de exerostérico, é a versão do mundo real. Ele já embute toda essa bagunça das interações. Deixa eu ver se eu entendi. Então, em vez de ficar tentando caçar esses coeficientes de atividade que medem a imperfeição e são super difíceis de achar, os cientistas basicamente criaram um pacote. Isso. Eles juntaram o potencial padrão com a bagunça do mundo real num número só, o potencial formal, que funciona direto com as concentrações que a gente mede fácil no laboratório. É um atalho genial. Exatamente. É um atalho genial e muito pragmático. Um exemplo clássico que mostra isso bem é a reação do ferro, a troca entre os íons Fe3+ e Fe2+. Em vez de usar uma equação de Nernst super complicada, com um monte de termos de atividade, você usa uma mais simples com o potencial formal e as concentrações. O resultado é muito mais próximo do que você mede de verdade, sem a dor de cabeça teórica. É ajustar o modelo para servir a realidade e não o contrário. Ah, isso faz muito mais sentido. Ok, ajustamos a química para o mundo real. Agora, o material nos leva para a física por trás disso, para o potencial de fase. E ele faz duas perguntas que parecem simples, mas imagino que não sejam. Podemos esperar que o potencial no interior de um material seja uniforme? E o que, afinal, governa esse potencial? Essas perguntas levam a gente para o coração de como um eletrodo funciona. O potencial de fase, que os físicos chamam de φ, o φ, é basicamente uma medida do esforço elétrico. Imagina que você está tentando empurrar um ímã contra outro que repele. A força que você faz para chegar num ponto é análoga ao potencial. Em eletroquímica é a mesma coisa, mas com cargas. Sobre ele ser uniforme dentro de um material, tipo um pedaço de cobre. E aqui vem uma ideia que é surpreendente, mas é fundamental. Para um material condutor, onde não tem corrente fluindo, a resposta é sim. O potencial interno é totalmente uniforme. Pensa num avião sendo atingido por um raio. É um evento elétrico gigante, mas as pessoas dentro ficam seguras. Por quê? Porque a carga fica do lado de fora. Exato. Todo o excesso de carga elétrica corre para a casca de metal do avião, para a superfície. O interior fica eletricamente neutro. O mesmo princípio acontece num eletrodo. Toda a ação elétrica está na fronteira, na interface com a solução.
Isso é fascinante. Quer dizer que o interior de um metal é como o olho de um furacão. A tempestade toda acontece na borda e o centro fica calmo. Que implicações isso tem para construir um eletrodo? A implicação é gigantesca. Significa que, para fins de reação, a gente pode tratar o eletrodo inteiro como se ele estivesse num único potencial elétrico. A batalha, a transferência de elétrons, a química, tudo acontece naquela superfície de contato. O interior do metal é só o reservatório de elétrons, esperando calmamente para entrar na briga que rola na fronteira. Ok, essa imagem do olho do furacão vai ficar na minha cabeça. Essa fronteira, essa interface é onde tudo acontece. E isso me parece a deixa perfeita para o que parece ser o conceito central de toda essa discussão, o potencial eletroquímico, símbolo μ com um tio. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Parece que essa é a peça que vai juntar tudo. É a pedra de roseta da eletroquímica, com certeza. É o conceito que finalmente traduz o idioma da química, tipo concentrações, reações, para o idioma da eletricidade, que são potenciais, cargas, e vice-versa. O potencial eletroquímico representa a energia total de uma partícula carregada, seja um íon ou um elétron, num certo ambiente. Ele leva em conta duas coisas. Primeiro, quem ela é quimicamente, sua natureza e concentração. E segundo, onde ela está eletricamente, o potencial da fase em que ela se encontra. Ok, vão devagar aqui para eu absorver. Energia total, parte química, parte elétrica. Como isso funciona na prática? Vamos por partes. Primeiro, para uma partícula sem carga, tipo uma molécula de glicose em água, o potencial eletroquímico dela é simplesmente o potencial químico. A parte elétrica é zero, porque ela não tem carga para interagir. Certo. Então, para uma molécula de açúcar boiando na água, a eletricidade do ambiente não importa para ela. Só a química. Faz sentido. E para um íon, como o sódio do sal de cozinha? Aí a história muda completamente. A fórmula geral mostra que a energia total dele é a soma de duas coisas. Sua energia química, que depende da concentração, mais um termo elétrico. E esse termo é basicamente a carga do íon multiplicada pelo potencial elétrico da fase. Ele se sente desconfortável, a energia dele é maior. Se a fase é negativa, ele é atraído, fica mais confortável e a energia total dele é menor. É isso? Perfeito. É exatamente essa a intuição. E para os elétrons dentro de um metal, a ideia é a mesma. Só que um pouco mais simples. Porque a gente pode considerar que a concentração de elétrons num metal é praticamente constante. Então a energia deles depende mais da natureza do metal e do potencial. Mas a propriedade mais importante, o verdadeiro segredo, é a condição de equilíbrio. O clímax da história. O clímax. O princípio fundamental é este. Quando qualquer partícula carregada está em equilíbrio entre duas fases diferentes, seja um íon se movendo entre duas soluções ou um elétron num eletrodo em equilíbrio com uma molécula na solução. Seus potenciais eletroquímicos nessas duas fases têm que ser exatamente iguais. μ na fase alfa é igual a μ na fase beta. A natureza busca essa igualdade o tempo todo. Espera um pouco. Então, você está me dizendo que essa única equação, essa busca por equilíbrio, é a regra que explica por que uma bateria de lítio funciona, por que a ferrugem se forma no aço e até como nossos neurônios disparam sinais? É tipo a lei da gravidade para tudo que envolve carga e química? Exatamente isso. É o princípio unificador. Todas essas coisas acontecem porque um sistema está tentando mover partículas de uma região de alto potencial eletroquímico para uma de baixo, até que tudo se iguale e o equilíbrio seja atingido. A voltagem que a gente mede numa bateria é, na essência, uma medida da diferença de potencial eletroquímico dos elétrons entre os dois polos. Uau! Ok, isso muda a perspectiva. E essa conversa sobre os elétrons nos leva direto ao próximo termo, o nível de Fermi. O material define ele como o potencial eletroquímico dos elétrons. Então, o nível de Fermi é basicamente a régua que mede essa energia dos elétrons de que a gente estava falando. Exatamente. O nível de Fermi é a aplicação específica do conceito para os verdadeiros protagonistas das reações, os elétrons. Ele representa a energia média dos elétrons mais energéticos, aqueles disponíveis para reagir num metal ou um semicondutor.
E ele está ligado diretamente à função trabalho de um material, que é, de forma bem simples, a energia que você precisa para arrancar um elétron da superfície daquele metal. Um nível de Fermi alto significa elétrons inquietos, com alta energia, mais propensos a pular para fora e reagir. Ok. Então, o nível de Fermi é a medida da reatividade elétrica de um material. E o equilíbrio que você mencionou é quando dois materiais em contato ajustam seus potenciais até os níveis de Fermi se alinharem. Mas isso me leva a uma questão. Se tudo está sempre buscando esse equilíbrio perfeito, por que as coisas acontecem? Por que uma bateria funciona e gasta energia? O que, no mundo real, bagunça essa busca pela paz e pelo equilíbrio? Ótima pergunta. É porque o mundo real é cheio de imperfeições, de barreiras, e um dos principais culpados por essa bagunça, que os eletroquímicos precisam sempre levar em conta, é o chamado potencial de junção líquida. Ele é um daqueles problemas práticos que lembram a gente que os nossos modelos são só aproximações. Imagina que você coloca duas soluções diferentes em contato. Por exemplo, uma solução concentrada de ácido clorídrico, de um lado, e uma de cloreto de sódio do outro. Os íons vão querer se mover para misturar tudo e atingir o equilíbrio de concentração, né? O problema é que íons diferentes se movem em velocidades diferentes. O íon H+ do ácido é minúsculo, super ágil. Ele se move muito mais rápido que o íon Na+. Como se fosse uma corrida onde um competidor é um atleta olímpico e o outro, bom, sou eu. Exatamente. O H+ dispara na frente, deixando os parceiros cloreto para trás. Isso cria uma separação de cargas bem na fronteira entre os dois líquidos. Uma região fica um pouquinho positiva, porque os íons rápidos chegaram lá primeiro, e a outra fica um pouquinho negativa. Essa pequena separação de carga cria uma diferença de potencial, uma voltagem, que não tem nada a ver com as reações que você quer estudar. É um artefato. Então é por isso que os manuais de laboratório são tão obcecados com as pontes salinas, com cloreto de potássio. É a tentativa de enganar esse efeito, de colocar um intermediário ali, cujos íons K+ e Cl- se movem em velocidades parecidas, para ninguém disparar na frente e criar essa voltagem fantasma que estraga a medição. Precisamente. A ponte salina é uma solução inteligente para minimizar esse potencial de junção. É uma tentativa de tornar a corrida dos íons mais justa, digamos. Isso mostra como, na prática, a eletroquímica é tanto sobre entender os princípios fundamentais, quanto sobre ser esperto para contornar esses efeitos indesejados que a realidade nos impõe. Conceitos como mobilidade iônica e número de transferência são as ferramentas teóricas que a gente usa para quantificar exatamente esse problema. Nossa, que jornada! A gente começou com uma pergunta simples, de onde vem a voltagem, e a investigação nos levou do ajuste prático do potencial formal, passou pela imagem do olho do furacão dentro de um eletrodo e culminou na lei da gravidade da química, o potencial eletroquímico. E a gente termina vendo como os cientistas precisam ser engenhosos para lidar com a bagunça do mundo real. Como essa corrida de íons. Isso ilustra perfeitamente como a ciência avança, né? A gente parte de um modelo ideal, quase uma caricatura da realidade, depois a gente vai adicionando camadas de complexidade para tornar o modelo mais fiel. Adicionamos os coeficientes de atividade e chegamos ao potencial formal. Consideramos a física da interface e entendemos a distribuição de carga. Unimos tudo com potencial eletroquímico e, finalmente, adicionamos os problemas práticos como as junções líquidas. Cada camada não invalida a anterior, apenas refina. E pensar sobre toda essa discussão sobre equilíbrio me deixa com a última provocação. Isso levanta uma questão importante. Quase tudo que a gente explorou hoje descreve o sistema em equilíbrio, quando a guerra química e elétrica acabou e as forças se igualaram. A gente explorou o que acontece quando o universo químico alcança a paz. Mas a maior parte da tecnologia e da própria vida acontece no caos, no desequilíbrio. Quando uma corrente está fluindo, as reações estão a todo vapor, o que governa as regras da guerra e não da paz. Aí a gente entra num território totalmente novo e dinâmico, o da cinética eletroquímica, que se constrói sobre essas fundações que a gente viu hoje, mas que conta uma história completamente diferente.